Olá, seres de luz! Eu sou a Madame de Ferro, ou Stephanie Bergman, me chame como preferir. Pois bem, chegamos a mais um vídeo nesse canal. Espero que vocês estejam gostando do canal, porque eu estou animada em fazer conteúdo pra cá. E se vocês quiserem sugerir conteúdos, pode escrever aqui embaixo, que vai ser um prazer eu ler e criar esses conteúdos pra vocês. Esse vídeo, como vocês devem ter visto pelo título, ele foi inspirado nos meus anos de consulta de tarô. Acontece muito da cliente me perguntar assim, a gente tá lá na consulta, aí eu abro as cartas, né, dependendo da tiragem, do que ela quer, às vezes é um assunto específico, às vezes é um geral, e aí a cliente me pergunta assim, ele ou ela está me traindo? Eita, vou até encostar aqui. Que essa é aquela pergunta que toda taróloga, quando vai tirar, fala assim, meu Deus, se ele estiver traindo, como eu dou essa notícia? Eu lembro que quando eu comecei a jogar, foi uma das perguntas que no curso a professora mais recebeu. E aí, se ele estiver traindo, eu falo o quê? Então, a primeira coisa que, né, uma taróloga, uma cartomante, alguém que trabalha com leitura de futuro vai te dizer, e inclusive é a forma que eu trabalho, é a forma que eu digo, é o seguinte. Primeiro que carta não prova nada, né? Por mais que as cartas não errem, que a pessoa esteja realmente te traindo, por mais que seja tudo isso, tarô prova o que, meu amor? Tu vai levar lá pro juiz, você fez uma leitura com a cartomante? Sabe o que vai acontecer? O cara vai te chamar de louca. Vai falar que você tá bem louca e mais do que isso, ele vai ficar, ele ou ela, né, vão ficar totalmente na espreita, prestando atenção e mais cuidadoso para você não descobrir a verdade. Então, a hora que você vai procurar uma cartomante, uma taróloga para perguntar isso, primeiro você tem que ter certeza se você quer saber. Porque é o seguinte, quando as clientes chegam para fazer essa pergunta, ela já tem uma desconfiança, uma suspeita, às vezes já viu uma conversa, já pegou alguma coisa no WhatsApp, e aí ela vem querendo confirmar. Aí para um pouquinho e pensa, se a cartomante, né, a taróloga falar que sim, tu vai fazer o que com essa informação? Então, a primeira coisa que você tem que analisar é se você quer mesmo saber. E se você vai ter sangue frio de ficar na sua e não fazer nada. Não de cabeça quente. Porque a gente tem alguns caminhos, né? A cada pessoa reage de uma forma a essa informação. Mas a pessoa... Você vai querer saber? Você vai querer terminar sua relação? Qual que é o impacto disso para sua relação? Você vai acusar sem ter provas? E outra, né? Se você já sabe, às vezes você já tem prova, você já viu, você vem tirar nas cartas. Por que você precisa de prova para uma desconfiança que já existe, para algo que já tá ali, ou às vezes uma relação que não tá boa? Vamos lá, esse assunto é um assunto polêmico, né? Pois é. O que acontece? Vamos uma coisa por vez, vamos voltar aqui. Então, quando a cliente pergunta isso, a primeira coisa que eu falo é isso. Isso não é prova e você vai ter que ter sangue frio para você descobrir e ter provas para poder acusar, porque só com uma tiragem de cartas não vai ser o suficiente. E como é que a gente dá essa notícia normalmente, né? Essa notícia, porque assim, às vezes tem uma pessoa na energia do seu parceiro, mas ele ainda não tá traindo. Porque a primeira coisa que a gente tem que definir, a hora que a gente faz essa pergunta é, o que é traição para você? E normalmente eu pergunto isso pra cliente, ainda mais se eu tô vendo que ela não tem muita certeza do que ela tá querendo saber. O que é traição para você? Pra mim, dentro de um relacionamento, a gente vai focar em relacionamento amoroso, porque existem vários níveis, né, de traição, em amizade, família, enfim. Num relacionamento amoroso, pra mim, traição é tudo aquilo que quebre o combinado da relação ou a confiança dentro da relação. Então, eu sou uma pessoa muito transparente, eu gosto de transparência, eu jogo a real e eu espero isso do meu parceiro. Quando o meu parceiro mente pra mim, né, mentiras pequenas, bobas que a gente faz todo dia, faz parte da condição do ser humano. Mas quando meu parceiro mente pra mim, que ele ia fazer uma coisa pra fazer outra, que ele não fala com uma pessoa, mas fala escondido, quando ele faz coisas escondidas de mim, porque se ele tá fazendo escondido, é porque ele sabe que eu não vou gostar. Vamos começar daí, né? Vamos pôr os pingos nos is. Se a pessoa precisa fazer algo escondido, é porque ela sabe que você não ia gostar.
Ou ela sabe que você ia brigar, ou ela não gostaria que você fizesse isso com ela. Porque é assim, né? Tu faz uma coisa numa relação, se abre precedente para o outro fazer também. Não tô entrando no mérito de relações abusivas aqui, tá, gente? Tô só falando de traição. Então, pra mim, o meu parceiro, se ele conversar com outra pessoa escondido, flertar, se ele ficar mandando forinho no Instagram, se ele ficar dando brecha pra outra pessoa paquerar ele, isso pra mim já é traição. Porque eu não faço isso e eu não gostaria que ele fizesse comigo, assim como ele não gostaria que eu fizesse com ele. Então, às vezes, quando a pessoa só pergunta, a pessoa tá me traindo? Ela nem precisa ter ido dar um beijo, ter dado, sabe, ter transado, para a pessoa simplesmente tá traindo. Às vezes é uma conversa, às vezes é um papo, às vezes é uma intenção. Então, isso precisa ser investigado na consulta de cartas. Não é simplesmente saber, tá me traindo ou não tá. O que é traição pra você? Então, a pergunta, quanto mais clara, quanto mais objetiva, quanto mais certeira ela for, melhor vai ser a resposta. Porque, às vezes, a pessoa, por exemplo, eu como tenho como valor que a mentira é uma traição, provavelmente nas minhas cartas, toda vez que eu pergunto sobre traição e o cara tá mentindo, ou a mulher tá mentindo, vai sair que sim. E não necessariamente ele transou. Então, o que é traição pra você? Isso é importante de ter claro na leitura de tarô. O tarô ele é muito específico. Você precisa dar uma pergunta específica para sua resposta ser específica também. Então, quando você faz uma pergunta muito aberta, como se ele tá me traindo, tá, o que é traição? Às vezes fica no subjetivo, no inconsciente do tarólogo, do cartomante, o que é traição para ele. Mas o que é pro consulente essa traição? Isso tem que estar muito claro. Isso é muito importante durante a consulta, você tenha clareza. Então, se você for se consultar comigo ou com qualquer outro tarólogo, você precisa perguntar. A pessoa está transando com outra? Ele está conversando com outra? E aí você recebe essa notícia. Vamos supor que sim, está. Eu vou usar a minha experiência de vida para explicar uma coisa. Então, eu estava com uma pessoa que estava me traindo. E eu peguei uma conversa dele marcando encontro com a pessoa bem no meu horário de trabalho. Será coincidência? Ou seja, ele ia encontrar a pessoa para almoçar, para fazer alguma coisa, escondido de mim no meu horário de trabalho. Isso para mim já é traição. A pessoa ter saído com a pessoa ou não, já é traição. Ponto. E aí, isso quebrou a minha confiança na relação. E eu queria, porque queria ter provas que essa traição tinha acontecido, que ele chegou lá e fez, que ele foi lá e se relacionou e tal. E aí a pergunta, né, depois que eu me curei dessa relação, é pra que eu queria saber disso? Porque se a relação, a confiança já foi quebrada, por que você continua nessa relação? E aí que começa a análise do consulente, a sua autoanálise, você com você mesmo. Porque eu mantive uma relação, mesmo tendo sido traída, da forma que eu expliquei, e minha confiança nunca mais foi a mesma, minha confiança acabou. Eu comecei a ficar neurótica, eu comecei a ficar bitolada. Tudo que a outra pessoa fazia, eu já tava achando que tava me traindo, que tava escondendo alguma coisa, que tava conversando com alguém. E aí, isso não é bom pra mim, porque meu emocional vai lá pro saco, e também não é bom pra outra pessoa, porque você ficar sendo perseguido por alguém que tá o tempo inteiro desconfiando de você não é nada saudável, não é nada legal. Ninguém quer estar numa relação que o outro está o tempo inteiro desconfiando. Ninguém, isso é péssimo. Isso vai desgastando a relação e ia fazendo mal pro meu emocional. O tempo inteiro eu tava desconfiada, o tempo inteiro eu tava isso, eu tava aquilo, o tempo inteiro tensa, o tempo inteiro ansiosa, ia me fazendo mal. E uma busca por descobrir, uma busca por querer saber. E o que eu saber ia mudar? O motivo para terminar, ele já estava ali. Eu não preciso de uma prova para isso. Essa coisa da gente querer uma prova para terminar é pra gente, é pro nosso ego. A gente tem que ter clareza disso. É pro nosso ego pra gente virar e falar assim, não, você destruiu tudo. Eu fui maravilhosa, eu fui perfeita, eu fui isso e aquilo, mas você, com a sua traição, descobriu tudo. Destruiu, né? Descobriu não, destruiu tudo. Essa é só uma forma da gente culpar o outro. Porque a gente não tem coragem de assumir que a gente não quer estar numa relação sem confiança. Porque a gente não tem coragem de assumir que a gente não quer estar numa relação desta forma, que a confiança já foi quebrada, e isso já é mais do que motivo para não estar numa relação. Isso já é mais do que motivo para ir embora. Isso já é mais do que motivo para seguir para a próxima. Mas o nosso ego, ele quer culpar, ele quer que o outro
sofra, te doa, que eles tenha toda a responsabilidade e o peso de ter terminado. Tá fazendo sentido? Se você já tem uma desconfiança, se você às vezes já tem um indício, se você já tem uma prova, se a sua confiança ela já foi quebrada, talvez seja o momento de você, mais do que querer ter certeza ou querer ter uma prova, mas de você repensar se você quer estar nessa relação. Eu vou dar um exemplo. Outro dia, uma pessoa me procurou no Instagram, falando assim que ela queria fazer uma consulta comigo, porque ela tinha acreditado demais em mim, que a minha energia era muito boa, que ela tinha visto uma verdade no que eu tava falando. E aí, ela falou assim, não, porque eu queria saber se meu parceiro tá me traindo, porque eu já tirei tarô com várias pessoas e as pessoas falaram que tava, só que eu já fiz de tudo pra descobrir. Eu já procurei, já coloquei espião no celular, eu já contratei advogado, não, já contratei detetive, eu já fiz um monte de coisas e eu nunca descobri nada. E aí o que eu falei pra essa pessoa foi o seguinte, olha, eu não tô afim de te vender uma consulta que não vai resolver o seu problema. Aqui o que você precisa fazer é... Como é que eu posso dizer isso pra vocês? O que você precisa fazer é uma escolha. Eu falei pra pessoa, né? Uma escolha, uma decisão. Se você vai entrar de cabeça nessa relação e confiar, ou se você vai passar a sua vida desconfiando. Porque você passou com vários tarólogos, com várias cartas, e talvez as cartas tenham simplesmente captado a sua insegurança, a sua neurose, o seu medo, a sua desconfiança da traição. Porque as cartas, elas captam a sua energia e através da sua energia eu capto a energia da outra pessoa. Se a pessoa tá muito descontrolada, muito descompassada, ela pode influenciar a leitura de cartas e sair a desconfiança dela. E não o que realmente está acontecendo, porque a pessoa tá vibrando tanto aquilo, isso é um princípio da magia, o quanto mais você vibra uma coisa, mais ela se torna real, que no mundo dela, na imaginação dela e na energia dela, isso era real. E no plano físico ela não consegue descobrir nada. E aí eu falei, olha, você tem que tomar uma decisão, se você vai confiar nessa relação, se você vai se jogar nessa relação e ser feliz nela, ou se você vai passar a sua vida inteira procurando algo que ele tenha feito, por conta da sua neurose e a sua desconfiança. Porque se você já fez de tudo e não descobriu, é muito provável que não tenha nada e simplesmente seja a sua energia de neurose. Você precisa cuidar da sua insegurança, buscar fazer uma terapia, porque você deve estar sabotando a sua relação. E aí essa pessoa virou pra mim e falou assim, eu nunca, nesse tempo todo, eu recebi um conselho tão sábio e tão verdadeiro de alguém. Eu realmente preciso cuidar de mim, da minha insegurança, porque independente do que o outro tá fazendo ou não, a insegurança e a neurose é sua, é você que tem que cuidar, é você que tem que tratar em você. Porque se o outro te trai, não é sobre você ser insuficiente, você ser incapaz ou você ser pouco. É sobre aquela pessoa não ter autoestima, não ter uma questão de um caráter, não ter transparência, não ser um valor para essa pessoa, a verdade. É simplesmente quando alguém trai, é simplesmente sobre ele mesmo. Não sobre você. E eu tô falando isso porque eu fui tudo pra outra pessoa. Tudo que eu podia. Eu dei mais do que eu podia. Eu dei mais, eu fiz tudo pela pessoa e hoje, olhando de fora, depois de tanto tempo, eu olho e falo, realmente eu não merecia ser traída, eu não fiz nada pra ser traída e mesmo que eu tivesse feito, não existe uma justificativa que valha você trair alguém. Mas é sobre o outro, é sobre aquela própria pessoa com os sentimentos dela que ela acaba traindo. E você tem que saber, você tem que entender o que você vai fazer com essa informação. E se vale a pena estar numa relação o tempo inteiro neurótica e desconfiada. Fez sentido pra você esse vídeo? Deu pra entender as complexidades da pergunta sobre traição no tarô? O quanto a sua energia pode influenciar? O quanto você tem que estar fria e equilibrada pra ouvir uma notícia dessa? E o quanto a sua pergunta precisa ser certeira e clara? É isso que vai fazer diferença e que vai te ajudar a clarear a situação. E mais do que isso, ter certeza se você quer mesmo saber sobre isso. Porque o que um cartomante, uma taróloga vai te falar é, estou vendo alguém na energia dessa pessoa, é algo que precisa ser investigado. A gente nunca vai afirmar e dar certeza simplesmente porque pode ser a sua energia influenciando o tarô.
A gente tem sim recursos, ferramentas e mental para pegar o máximo possível da energia da outra pessoa. Mas o consulente, ele tem que estar aberto. Ele tem que estar aberto para ouvir a verdade, ele tem que estar aberto para entender isso, entender como ele vai lidar e perguntar o que eu faço agora. Porque o tarô vai te orientar. E você vai querer mesmo fazer isso? Se esse vídeo fez sentido pra você, manda esse vídeo pra alguém. Comenta aqui embaixo o que você achou. Curte, ativa as notificações, se inscreve no canal. E eu te espero no próximo vídeo.